Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar de Chelsea e Juventus. Xavi Simons, faz sentido vender o Madueke e a Juventus está planejando ficar com o Tudor depois do Super Mundial? Aí é pegado. Aí, ó, é pegado, meus amigos. Deixa o like, se inscreve no canal. Seja membro, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like, rapaziada, por favor. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos lá, rapaziada. O Matt Law falou do Xavi Simons, né? Que ficar de olho no Xavi Simons. Vamos lá, rapaziada. Vendo os últimos jogos do Chelsea e o jogo contra o Forest. Vamos lá, rapaziada. Pensa comigo. Pensa comigo. Qual é o jogador aqui do Chelsea que tem aquela veia playmaker? Criativo. Pensador. Não me venha falar Palmer, não. O Palmer, pra mim, ele é mais um atacante, um meia atacante. Mas o Palmer não é esse cara criativo. Apesar que ele coloca muita assistência e ele tem uma boa veia playmaker, ele não é aquele criativo. Enzo Fernandes. Quando você vê a forma que o Maresca tá usando o Enzo, me incomoda um pouco. Mas do ponto de vista tático, eu acho que ele pode executar. Mas eu prefiro o Enzo, gente, sendo o ditador de ritmo e o cara que leva pro ataque, que também tem capacidade criativa. É isso que faz o Enzo completo. Não é jogar o Enzo recuado, mas um duplo pivô, mais lado a lado com o Caicedo. Quando você imagina jogando em bolsos, você precisa de jogadores que sejam criativos no bolso. Uma coisa que eu ficava doente que o Maresca usava. Malogusto nos bolsos, Cucurella no bolso. Gente, se for pra usar isso, o Hall faz, ó, bem mais sentido. Mas você pode ter um upgrade em relação ao do Sbury Hall. Outra coisa, rapaziada, o Xavi Simons sabe quebrar um galho de 8/10. Ele já jogou de 8 de todo campista no PSV. Ele volta pra marcar. O Xavi Simons não é um cara que compromete o off the ball. Não é. Não é. Ele é um encaixe interessante, o Xavi Simons. Acho que é a prioridade? Não. Apesar dos pesares, você tem João Félix, você tem que... Pra você pensar hoje no Xavi Simons, você tem que encaminhar muita venda. Para todos os efeitos do Sbury Hall. Um jogador hoje muito capaz para esse papel é o Chukwuemeka. É um nome interessante para esse papel de bolso. Pra que tá pronto pro nível do que o Chelsea precisa. Então, é uma situação complicada, entende? Eu acho que o Chelsea talvez internamente, quando você vê Morgan Rogers, aí já é um perfil mais palmiano, eu já não acho que daria tão certo. Aí eu acho que se você contrata o Morgan Rogers, você tem que jogar ele pra ponta esquerda. Você tem que jogar ele pra ponta esquerda. Por dentro, com o Palmer, não. O Xavi Simons é um cara que já jogou nessa posição. Até na própria Holanda. E o Xavi Simons talvez estaria do elenco do Chelsea, talvez chegaria como o seu jogador mais criativo. O Palmer é um playmaker, gente, mas o Palmer não é um cara... Não é um 10. O Palmer é mais um meia atacante. Eu acho que é um perfil interessante. Eu acho que quando o Maresca, quando olha para esse elenco, e quando você joga para essa compactação... essa compactação dos bolsos ali, que joga tipo o Enzo, eu acho que o Xavi Simons faz muito sentido nessa posição. Mas você vai ter que ter primeiramente, pra dar certo, você vai ter que ter uma linha de 4 muito estável. Era isso que eu tava pregando no Arsenal. Rice. O Arsenal pode confortar isso, que a linha de 4 é muito sólida e você tem um Declan Rice. O Chelsea tem um Caicedo. Uma linha de 4 saudável, Reece James, ó, Cucurella, 2 zagueiros ali físicos, Coyle, Fofana saudável. Eu acho que o Chelsea vai trazer mais um zagueiro. Tem que vender uma rapaziada antes. Então, o Chelsea pode ser um time que suporte o Xavi Simons. E o Xavi Simons tem o off the ball. E é um jogador mega criativo. E o Xavi Simons é criativo e traz números. Gente, o Xavi Simons é ótimo plano para quem pensa em Wirtz. Entendam isso. É ótimo plano para quem pensa em Wirtz. O Xavi Simons. Quem pensa em Cherki. É caro.
80 milhões de euros é um preço pegado. É um preço pegado no Xavi Simons, 80 de euros. É um preço esticado. Mas Xavi Simons, gente, você tem que primeiro vender Nkunku, vender João Félix, Dewsbury Hall. O Chelsea dá pra fazer muito dinheiro de venda. E eu acho que o Chelsea também tem muito elenco. Tem muito jogador repetido, talvez, entendeu? Então, corta um pouco mais esse elenco. Entende? Corta um pouco mais esse elenco que fica... Eu acho que é legal. Eu acho que o perfil do Xavi Simons é um perfil interessante. Porque o que me incomodou muito do Enzo não é ele jogar lá. É porque eu acho que você empurra muito o Enzo. E pro Enzo jogar tão espetado, aí eu acho que você não tira o melhor dele. Se é pra jogar tão espetado assim, aí eu acho que o Xavi Simons é bem melhor. Eu até acho que nessa função bem mais espetado, o Hall é melhor. Tanto que o Hall entra na partida lá contra o Betis, ele dá uma assistência. Porque ele é muito mais acostumado a fazer isso. É o Dewsbury Hall, esse cara é de último terço. O Enzo, gente, é o cara que leva, que dá um passe, que cria, mas de trás pra frente, não jogando muito enfiado. Esse posicionamento do Enzo muito espetado, eu já não sou muito fã. Desse Enzo muito espetado. Acho que você até alarga muito o meio campo, mas isso não é problema. Se você tiver uma linha de 4 e um primeiro volante como é o Caicedo, você vai levar uns gapzinhos ali, mas é normal. É o risco quando você joga uma linha de 5 tão enfiada, né? Empurrando o adversário. Mas se o Maresca pensa isso, eu acho o Xavi Simons, gente, pra jogar nesse bolso ali pela esquerda, é uma baita perdida. Talvez nessa conjuntura do elenco, do esquema do Chelsea, o Xavi Simons talvez seja o melhor jogador do mercado, obviamente. Pra jogar nesse bolso pela esquerda ali. Entende? Agora, eu quero o comprometimento tático do Xavi Simons e do Palmer pra dar certo. Dos pontas também, o 9 também. É um coletivo. Vocês viram aí o PSG. É um coletivo. Mas o Xavi Simons é um perfil interessante. Novamente, olha pro elenco do Chelsea e me fala quem é o criador. O criativo. Você tem uns playmakers que dão um passe ali, tem uma veia playmaker. Mas o criativo, o cara que do nada desenrola. Quem é que faz aí? Não tem. Eu acho o perfil Xavi Simons, e é um cara já acostumado a 8/10, interessante. O Chelsea tá aberto a vender o Madueke. O sentimento é que o desenvolvimento dele parou. Parou um pouco. Mas eu só venderia o Madueke se a proposta é muito boa. Para todos os efeitos, você tem o Pedro Neto, que mostrou mais. O Madueke teve alguns bons momentos. Eu gosto muito do Madueke, achei ele um ponta interessante, mas ele não desenvolveu. Eu acho que a atitude dele... Enfim, o Maresca gosta dele, eu só venderia ele se a proposta é muito boa. Pra todos os efeitos, o Estevão tá chegando, né? E eu também não acho que o Estevão vai ser logo um cara lançado pra jogar no meio campo. Não acho mesmo. Mas depende de propostas, entendeu? Até acho que a ponta direita... Se o Madueke, eu pensaria nesse movimento aqui de desenvolvimento parado daqui um ano. Daqui um ano. Eu ainda acho que do desenvolvimento parou, eu acho muito pesado. Mas eu acho que ele deveria estar um pouco mais consistente. Um pouco mais consistente, é a palavra do Madueke. Tecnicamente, eu acho que mais tecnicamente ele evoluiu muito pouco da época do PSV. Porque ele sempre foi um jogador muito incisivo. Ele é isso pro Chelsea. Ele é um jogador que ainda cria ameaça. Mas tecnicamente, do PSV pro Chelsea, ele evoluiu muito pouco. Você analisar a parte técnica, o polimento ali. Mais 1 contra 1, a capacidade de puxar pra dentro, a finalização de ponta. Sempre oscila. Mas ele é um jogador interessante. Eu acho que o Chelsea chega a proposta pra ele. Eu acho que o Newcastle seria um bom lugar pra ele. Eu gosto muito do encaixe dele do Newcastle, do Ed Howe. Acho um bom local pra ele. Bom local pra ele. Tá faltando um jogador mais ou menos das características dele lá no Newcastle. Acho que se o Newcastle bater de volta a porta... Mas tem que ser uma proposta que vale a pena. Se é pra vender barato, deixa ele aí. Sanches, Petrovic pode ser vendido. Aí, rapaziada, olha isso aqui, ó. Petrovic, top 5 ligas, ó. Primeiro em passes, passe de sucesso, primeiro em defesas. Cara, o Petrovic tem que ser titular, cara. Tem que ser titular o Petrovic. Aí Veiga, vende, Tio, vende, de Sassi vende, o Fofana. Apenas se a proposta for muito boa. O Hall vai ficar sem espaço pro Hall. Eu acho que o Hall aparece proposta.
Aparece empréstimo pelo Chukwuemeka. O Gochuco, eu mandaria ele pro Strasbourg. Eu mandaria o Gochuco pro Strasbourg. Sterling vende, o Nkunku vende, Félix vende e o Madueke só se a proposta for muito boa. Sanches eu venderia pra botar o Petrovic titular, entendeu? Veiga venderia, esse jogador pra Série A italiana mesmo. Tio eu venderia, de Sass venderia, Fofana, Hall venderia, vai ficar sem espaço, principalmente com o Andrei Santos, o Enzo. Se você contrata um cara como o Xavi Simons, aí que acaba o espaço de vez. Aí que acaba o espaço de vez. E o Gochuco também, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Juventus, meus amigos. Vamos falar da Juventus? Olha aqui, a data FIFA voltou, rapaziada. Ó. As delícias da data FIFA voltou. Locatelli machucou. Caraca, mano, que cara chato. Pô, esse cara me chutar. O Locatelli me chutou, velho. Me chutou. O Locatelli se machucou treinando na seleção nacional. Data FIFA, né, rapaziada? As maravilhas da data FIFA voltou. As maravilhas da data FIFA voltou. Belezinha? Damian Comoli agora é o novo diretor-geral, né? Ó, General Director da Juventus, o Comoli. Rapaziada, novamente, eu fiz um vídeo aqui sobre o Giuntoli, acho que foi no domingo, falando da saída dele, né? Do Giuntoli. Essa é a Juventus, rapaziada. Essa é a cultura da Juventus. Não deu resultado, limpa todo mundo. Sai todo mundo. O Zé Ocan vai querer mostrar ação, vai querer mostrar poder, vai querer mostrar que tá incomodado, que quer mudar. E ó, tá chegando o Comoli. Tá sendo discutido o novo diretor esportivo. Tem o Diego Lopes do Lens, o Matteo Tonhozzi, né? Os rapazes, a galera que comentou, né? Que foi o cara que trouxe o Wilds e tudo mais. Que montou muito da base ali do Next Gen. É um cara já conhecido, né? É uma cara já conhecida na Juventus. Por isso, rapaziada, que eu não quero falar muito de mercado da Juventus. O que se sabe que a Juventus vai trazer um 9. Até o nome do Gonçalo Ramos, que é jogador do Jorge Mendes, foi especulado. A Juventus vai trazer um 9. O Vlahovic vai sair. Então, a Juventus vai atrás de um 9 top. E ó, Cris, o Cime já fiz um vídeo sobre isso. Vai atrás de um 9 top. Até surgiu aqui o nome do Gonçalo Ramos. Então, tá tendo muita mudança na parte administrativa. Tá dando uma chacoalhada. Os caras estão mandando um recado. Isso, novamente, gente, isso é a Juventus. Por exemplo, o Milan. Contratou agora aí Gritari, Alegre. Futebol italiano é muito isso. Experimenta a Inter passar 2 anos aí mal. Os caras vão querer tirar o Marotta à base de força. A força. É assim, futebol italiano é assim, rapaziada. Não tem muita continuidade. A continuidade que você tem na Itália é vencer. Vencer. Quando você vence, você tem continuidade. Principalmente se tratando de Juventus. Ou seja, como é que eu vou falar de mercado e todo dia é 3, 4 jogadores especulados na Juventus? Todo dia. Ah, tá monitorando fulano. Mano, nem diretor esportivo a Juventus tem. Eu acho o Junto, ele tá trabalhando ainda para o Super Mundial, né? Ele não desligou 100%. O que diz é que ele tá organizando muita coisa. Agora, uma mudança que eu vejo que a Juventus não pode fazer é manter o Tudor depois do Super Mundial. Gente, aqui fala, ó, Juventus seriamente considerando continuar com o Tudor. Aqui fala que ele ganhou terreno, ele tem a confiança do clube e dos jogadores. A Juventus vai analisar todas as opções, né? Apenas vai apontar um treinador, depois de um treinador, que conversa de transferências vai continuar. Até fala que o Tudor vai ser o treinador no Super Mundial. Não está confirmado ainda se ele vai participar da próxima temporada, 25-26, né? Vai ser conhecido depois da competição. Ou seja, os caras vão ver como é que a Juventus performa no Super Mundial. Rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não manteria o Tudor. O que eu vi foi assustador. Gente, é a minha opinião, mas o que eu vi foi assustador. Rapaziada, eu vou falar pra vocês. Se a Juventus, a sorte da Juventus é que a Juventus pegou um calendário muito de boa. Porque eu acho que se a Juventus tivesse pegado um calendário mais difícil, teria se enrolado. Vamos lá.
Deixa eu ver. Quando foi? Perdeu o Thiago Napa, aí venceu o Verona foi. O Verona já foi e o menino já. Não, o Thiago Mota. Aí perdeu o Genoa, já foi o Tudor. O Genoa já foi o Tudor. Foi. Genoa. Aí empatou. Aí Lecce. Perdeu pro Parma. Aí Monza. Empatou Bolonha e Lazio. Aí Udinese e Venezia. Mas, ó, mesmo assim, foi por um pontinho. Ou seja, se pega aqui, talvez, uns adversáriozinhos melhor, só ganhou de bêbado, velho. Monza, Udinese e Venezia. O cara, a Juventus só ganhou de bêbado. Genoa. Empatou. Lecce, perdeu pro Parma. Monza, bêbado. Aí empatou com Bolonha e Lazio. Juventus e Udinese em casa e parem um menino contra o Venezia. Seguinte, novamente, esse material, mano, Olomuani, Vlahovic, Nico, Wilds, Douglas Luiz, Coupe Miners, Thuram, McKennie, Locatelli, levam uns azar aí com as lesões. Gente, esse elenco aqui da Juventus, ó. Esse elenco aqui da Juventus. Todo mundo saudável. Bremer saudável. Calulu, Cabal, entendeu? Alberto Savona, Cambiasso, todo mundo bonitinho. Todo mundo bonitinho, saudável. E o Douglas Luiz e o Coupe Miners jogando alguma coisa? Era pra brigar pelo título, cara. Era pra brigar pelo título. Esse elenco da Juventus hoje, a gente sabe que precisa de mudança. Era pra brigar pelo título. Era pra brigar pelo Scudetto. Um dos erros do Giuntoli foi lá no começo da temporada. Não, sei o que lá. G4. Não. Eu acho que dava pra correr por fora com a Inter. Realmente a Inter era a favorita. Mas dava pra correr por fora. Você vai me dizer que o elenco da Juventus é muito pior. É pior do que da Atalanta? É pior do que do Napoli? Foi campeão? Vai falar pra mim que o elenco é pior? A Napoli com McLeish e Lukaku? A Juventus precisa de um treinador que recupere a confiança, que traga coisa nova, que recupere e que também mexa no vestiário. Por isso, cara, que quando surgiu o nome do Marco Silva, eu endoidei, velho. Eu falei, caraca, é o cara perfeito pro momento. Perfeito. Cara tático, padrão, resultado, um homem que ganha a confiança do jogador, que é justo, que bota os melhores. Não tem a loucura do Thiago Mota, que do nada, gente, o Thiago Mota botava Kevin Thuram e Wilds no banco. Eu acho o Marco Silva um cara altamente capaz de recuperar um Coupe Miners, de recuperar um Douglas Luiz. Cara, gente, Douglas Luiz, Locatelli, Kevin Thuram, cara, é um trio. McKennie ainda. É um trio legal, cara. É um quarteto legal. Eu até acho que a Juventus vai estar no meio campista. Vamos ver. Por isso que, se eu fosse a Juventus, cara, eu estaria movendo céus e terra pelo Marco Silva. Cara. Até especulou, mas manter o Tudor, gente, o Tudor não tira mais nada dessa Juventus. A sorte da Juventus que pegou um grupozinho aí, mais ou menos de bêbados, né? Awain, Wak, e pegou o City, né? Cara, Awain, a sorte da Juventus. Mas, nossa, de verdade, se eu tivesse que falar assim, BC, dos times da Europa, ó, deixa eu ver aqui. Também que o Porto tá só a mazela, né? Vamos pegar aqui os de nome. Atlético de Madrid, PSG, Bayern, Chelsea, Inter, Borussia, Juventus e Real Madrid. Se você perguntar pra mim, o candidato fortíssimo à vergonha do campeonato é a Juventus hoje. Pela performance, é a Juventus. Vergonha do campeonato. Mano, manter o Tudor vai dar errado. O Tudor, gente, é um treinador que numa série foi triste. Travado. É na força do bamo. É do Andy. Mano, não tira mais nada. O Tudor não tira mais nada.